Tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Nova Manhã. Entrevista. A vida é tão rara e nesse 29 de fevereiro de 2024 é uma data que lembra as doenças raras, chama atenção para a questão de saúde que acomete aí uma parcela da população, e a gente não está falando de pouca gente não, porque a doença é rara, mas de doença rara em doença rara você tem aí pelo menos 65 a cada 100 mil pessoas possuem algum tipo de condição rara de saúde. E a gente conversou para falar sobre esse assunto a Yohama Eshima, que é atriz e mãe atípica, como ela mesma se auto-intitula. Ela é mãe do Tom, que nasceu com uma doença rara. Bom dia, Yohama. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço esse espaço aqui. Bom, queria que você começasse falando primeiro da condição do Tom. Que doença é essa e qual é o principal drama de uma família que passa por uma situação de uma doença rara? Bom, Tom nasceu com uma doença genética, é uma mutação genética chamada complexo da esclerose tuberosa, que acomete em uma criança a cada 6 mil nascidas. É uma síndrome, uma doença, um complexo que são muitos acometimentos, né? Eu descobri que o Tom tinha esclerose tuberosa devido a um ultrassom, ele ainda na minha barriga, e a gente descobriu que ele tinha rabdomiomas cardíacos, que são vários tumores benignos no coração. E aí, quando ele nasceu, já foi cheio de cuidados, né? Mas outras características são, além dos túberes no cérebro, que é a característica principal da esclerose tuberosa, podem haver manchas no corpo, café com leite ou esbranquiçadas, né? Então, a pessoa já pode ficar atenta se tiver essas manchas. Às vezes essas manchas nascem no dente. Existem tumores benignos que podem nascer no fundo do olho, no pulmão, nos rins e na própria pele. E no coração, né? Como ele nasceu já com esses rabdomiomas no coração. E durante o decorrer da vida, ele pode vir a ter epilepsia e várias convulsões devido a esses tumores no cérebro. Perfeito. Agora, e como é que vocês encararam isso? Como é que vocês partiram para um tratamento, enfim, para os cuidados que ele precisa? Olha, nós tivemos muita boa sorte, porque já identificamos desde antes dele nascer que ele poderia ter a esclerose tuberosa. Você tem a certeza disso fazendo um exame genético, né? Essa notícia, ela é sempre muito chocante, né? Não tem outra palavra para dizer. É sempre muito... Os pais ficam sem saber o que fazer, porque você nunca ouviu falar daquilo, nunca ninguém te disse nada sobre aquilo, e querendo ou não, os médicos que conhecem um pouco dessa síndrome também não sabem direito como vai ser a vida da criança, porque cada criança com esclerose tuberosa é completamente diferente da outra. Um caso é completamente diferente. Então, assim, pra gente foi muito desafiador. Lógico que cada família que recebe uma notícia assim fica muito... É muito difícil, é muito doloroso. Mas hoje a gente corre muito atrás de informação para que cada dia seja menos difícil, né? Uhum. E é isso que você falou, né? Você passa de nunca ter ouvido falar para de repente só respirar esse assunto, né? E sua vida girar em torno desse assunto. E aí eu queria que você falasse, porque hoje você fala muito sobre isso nas suas redes, você virou quase que uma ativista aí nessa questão das doenças raras. Porque a falta de informação e até a falta de preparo de alguns médicos, na sua visão, dificultam muito esse caminho? Muito, muito. Logo quando o Tom nasceu, por exemplo, né, a gente descobriu que ele tinha esses tumores no coração. Teve um médico que queria, logo quando nascesse, abrir o peito dele e fazer uma cirurgia. E aí a gente descobriu que não era necessário, que era só usar uma medicação à base de rapamicina, que é o sirolimus ou everolimus, que diminuiria esses tumores. E até hoje ele toma essa medicação, né? Então, ter um apoio médico que tenha
tenha discernimento das doenças, entenda, tenha esse estudo, conheça doenças raras, faz toda a diferença. A gente tem a boa sorte de ter a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, que apoia, né, as famílias com esclerose tuberosa, mas nem todas as doenças raras têm uma associação, até porque são pouco conhecidas. Então, fazer essa divulgação da esclerose tuberosa, de me juntar a outras mães e pais que têm filhos com doenças raras ou que têm doenças raras, hoje faz muito parte da minha vida, porque eu entendi a importância de proliferar informação. Que se eu não tivesse informação, se eu não tivesse acesso à informação, eu não teria tido um tratamento tão eficaz para o Tom. O Tom até hoje ele tem epilepsia refratária, então ele ainda sofre com convulsões, mas os túberes estão controlados. Os tumores que ele tem, ele já teve alguns e alguns já diminuíram, né? Então, isso fica muito mais tranquilo para mim, que tenho a informação. Mas e quem não tem? Como é que as famílias fazem? E meu coração dói, assim, de pensar que pode existir alguma mãe sofrendo de não saber que o seu filho pode ter esclerose tuberosa ou alguma doença rara por falta de informação. Então, isso é fundamental. Um erro médico pode acontecer por falta de informação. Então, quanto mais a gente fala sobre as características de cada doença, as famílias podem não se confundir. Às vezes um tratamento, tá fazendo um tratamento para uma doença, sendo que a criança está com outra, que é uma doença rara e que ninguém conhece. É um perigo. E se você pudesse falar, para a gente finalizar aqui, Yohama, uma palavra ou algo que talvez tenha funcionado para você no início e que possa confortar e auxiliar outras famílias que estão no início dessa caminhada, o que seria? Bom, que procurem informação com médicos, com famílias, que tente acalmar o seu coração e viva dia após dia, o momento presente da melhor forma, porque a gente nunca sabe como o futuro dos nossos filhos, das pessoas podem ser, mas se a gente se esforça para ter informação, para ter o melhor cuidado, as coisas elas seguem de uma forma um pouco mais tranquila. Muito bem, a gente agradece demais, Yohama Eshima, atriz, parabéns pelo seu trabalho, viu, Yohama? Mãe do Tom, mãe atípica, e também falando um pouquinho, né, ela que se aprofundou um pouco mais nesse assunto das doenças raras por causa da síndrome do Tom, dividindo com a gente. Obrigada pela participação, pela entrevista e até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Um beijo, um abraço para todas as famílias raras. Obrigada. Isso. Obrigado, Yohama. E é o 29 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras, por isso nós trouxemos essa entrevista aqui. E mais detalhes a respeito dessas doenças raras nesse dia também atípico.